Fala, galera do outro mundo. Bem-vindo mais um Crítica Santa. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Homem no Porão. Mas vou nem enrolar não, vamos direto ao assunto. Vocês vão entender por quê. Eu tô rindo aqui, mas a revolta é tão grande dessa coisa que eu acabei de assistir. You've got what you asked for, né? Você teve o que mereceu. Eu tinha que ter começado por essa frase, mas o filme foi tão revoltante, tão revoltante. Ai, ai. Um filme simples, um plot simples, apresentado como terror. O Homem no Porão, de 2025. Desculpa, nem fui olhar quem era o produtor do filme, o diretor. Ai, ai. Os atores, sinto muito por eles terem participado disso, mas vamos direto, né? Obviamente, o Homem no Porão. O rapaz que tem uma casa, vive sozinho, porque a família toda morreu, e um cara chega do nada pra ele e pede pra alugar o porão. É isso. Um cara que, só pra falar o plot, não, o plot não, a base do filme é esse rapaz negro, né, porque é um filme sobre negros e sobre brancos, vocês já vão entender. O rapaz, ele não tem emprego, já terminou a faculdade, não tem dinheiro nenhum, todo o dinheiro da família já acabou, e ele tá sem emprego porque ele tinha roubado no último emprego que ele teve num banco de brancos. Então ele não consegue mais emprego na cidade. E por isso, chega um homem na casa dele oferecendo alugar o porão dele. Por isso que é o Homem no Meu Porão. E oferece uma grande quantia de dinheiro, e ele, duro como ele estava, obviamente aceito. Mas eu não vou ficar muito na resenha, etc., ou resenha religiosa. Não, eu já vou direto do que esse filme ensina, que é o que eu faço no final dos vídeos normalmente. Porque tudo que essa titica de filme ensina não presta. Tudo, do início ao fim. Não tem nada que se aproveite desse filme. Já viu que eu comecei na revolta, né? Já viu que eu comecei na revolta. Então vamos lá. E esse roteiro aqui que eu escrevi, na verdade, não foi um roteiro. Foi porque eu estava escrevendo para alguém que eu conheço, explicando como é que é o filme. Eu só copiei as coisas que eu mandei para essa pessoa e virou o roteiro daqui. Porque eu não quis nem ter o trabalho de fazer um roteiro para esse vídeo, sinceramente. Mas vamos lá, nesse filme, você vê que o que acontece quando você só procura as pessoas quando você precisa de algo, né? Principalmente dinheiro, obviamente. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer mais te ajudar, porque você só procura quando você não vão mais te ajudar, não vão te dar nada, não vão te dar atenção, porque você só procura quando você quer dinheiro, quando você precisa de algo. E esse tipo de pessoa é o protagonista do filme, tá? Já começa por aí. Eu tava fazendo a resenha, esse foi o início, daqui pra lá eu não fiz mais. Mas tá. O filme O Homem no Porão, o que ele te ensina? O filme te ensina a beber, a não fazer nada da vida, que um dia um homem branco do nada vai te dar o dinheiro que tu não merece, porque você nunca fez nada na vida, e os mesmos homens brancos que você roubou uma vez. O filme ensina que todo homem branco, não, todo branco, melhor dizendo, homem ou mulher, só para constar, mulher também, é o mal do mundo. Essa parte eu tenho que parar para dar uma explicação mais clara para vocês. Tem uma parte do filme que o protagonista, junto com uma namoradinha, ou uma mulher que veio dar em cima dele, ou ele foi dar em cima dela, não importa. Depois eu explico isso. Ele chega para ela e pergunta: você acredita no mal? Aí ela, muito inteligente, sábia, porque toda mulher branca toda mulher negra nesse filme é sempre linda, bonita, educada, com a voz mansa e etc. É o clichê do clichê dos clichês da lacrate. Toda mulher negra é assim. Como se fosse, né? Na realidade não existem mulheres diferentes negras. Não, todas elas são iguais.
Todas elas falam manso, todas elas são bonitas, todas elas são inteligentes, todas elas etc, etc, etc. Tô falando no filme, todas elas são assim. Enfim, aí voltando. A mulher chega pra ele e fala assim, ele chega pra ela e fala assim, e o mal, você acredita no mal? Aí ela, muito inteligente, responde assim, uma vez eu estava na faculdade e um professor meu falou o seguinte, faculdade, né, já vai ligando as coisas, federal. Então, eu estava na faculdade e o professor meu falou assim, o mal no mundo é o homem branco. É isso, não tem explicação, é só isso mesmo. Todo o mal do mundo é o homem branco. Aí o protagonista olhou assim pra ela, idiotice que você tá falando, merda, desculpa, que titica é essa? Aí ele ainda fez uma declaração, falou assim, então, e se eu matar a sua filha, alguém da sua família, sua mãe, não importa? Aí ela fala assim, eu ainda estou usando palavras que não devia usar, né? Mas tudo bem, YouTube, desculpa. Aí ela fala assim, mas você cometeu esse mal porque você vive num país de branco, consome cultura de branco, come comida de branco, e etc, etc. Aí o cara olhou assim pra ela, que argumento merda. Desculpa de novo. Que filosofia de titica. Enfim, aí ele vira pra ela, mas você fala isso enquanto você pega o seu carro todo dia, você pode comer do bom e do melhor aqui nos Estados Unidos, no caso, e você pode botar gasolina no seu carro, é muita hipocrisia. Ou seja, dentro da cultura desse filme, o que ele tenta ensinar, tudo de bom que existe no mundo veio dos negros, e tudo de mal que existe no mundo, não, todo o mal, não é tudo de mal, o mal é o homem branco, tá? Só para vocês saberem, é nesse nível o filme. Aí você pensa, pô, o protagonista vai ter um pouco de senso, né? Não vai acreditar nessas merdas. Desculpa de novo. Enfim, ele vai lá, briga com ela, obviamente, por causa dessa discordância. Aí quando tá do lado de fora, ele pega o carro para abastecer, aí fica olhando para a bomba de gasolina e pensando, essa bomba de gasolina... Não, e vira pro frentista, né, e pergunta, essa gasolina veio de onde? Aí o frentista é um homem branco, aí fez assim, ó, faço ideia de onde veio essa gasolina. Aí ele fica se indagando na cabeça, será que ela tem razão? Essa gasolina de homem branco é o que me faz ser uma pessoa ruim? Tá, nesse nível o filme. Tá, aí, continuando, para que a gente não pare só nisso. O que o filme também ensina? Tô paciência. O filme ensina, o filme no meu porão, né? Ensina que você não precisa seguir regras, porque o protagonista não segue nenhuma. Nem as regras que você mesmo cria, você não precisa segui-las. O filme ensina que você não precisa seguir leis, tá tudo bem infringir algumas leis de vez em quando, desde que ninguém te pegue. O filme também ensina que tu não precisa fazer o que os outros te mandam fazer, porque ele não faz. Obviamente você não precisa ter honra e nem cumprir promessas, que ele vai lá e promete uma coisa e depois não faz, no filme, tá? Eu falo que eu geralmente não dou spoiler de filme, mas nesse filme eu vou falar pra vocês, não assistam, não percam seu tempo. Um cara escreve, o homem branco no filme escreve várias cartas para familiares dele antes dele morrer. Aí o que o personagem principal faz? Ao invés de pegar as cartas, ele pega todas elas e queima. Foi isso que ele fez. Não entregou nenhuma e não honrou a morte do cara, que deu muito dinheiro para ele. É nesse nível o filme, tá? Ai, homem no meu porão, tô até me coçando. Mesmo fazendo tudo isso, você ainda no final ainda vai ganhar dinheiro, viver bem, sem trabalhar, sem não fazer nada, sem fazer nada para agradar a Deus, fazer nada para agradar ninguém. Ou seja, um filme é um filme de titica, com ensinamento titica, e pior que veio de um livro titica, de um autor titica. Eu queria falar
alguma coisa boa do filme, sinceramente. Eu tentei, mas não consegui. Quem assistiu comigo também não conseguiu. Paciência, né? É sério que eu tô me coçando de nervoso. Para vocês terem uma noção. Preste atenção. O filme ele se presta como um filme de terror. Tá lá, terror. Se falar suspense, sei lá, drama. Não, terror. Nesse filme, o filme no meu porão. O Homem no Meu Porão. O filme no meu porão foi bom. Aparece algumas vezes de relance, para dar uns sustinhos, medo. Uns fantasmas, umas assombrações. Um cachorro que aparece do nada, daqui a pouco o cachorro tá comendo não sei quem, daqui a pouco o cachorro tá encarando o pastor alemãozão, bonito, sabe? Encarando o protagonista, daqui a pouco o cachorro some, aparece uns fantasmas, de repente o cara tá tomando banho, aparece uns fantasmas. Aí tá, aí você pensa, pô, o filme é sobre fantasmas, ou o filme é sobre assombrações, ou tem alguma coisa na família dele, ou ele tem alguns poderes psíquicos, ou sei lá, como é que o pessoal fala? De médios? Sei lá, alguma coisa assim. Ainda tem um veado, né? Aparece um veado no filme, depois aparece o veado de novo, depois ele atropela o veado, tá? Animal. Quando ele tá tentando se autodeletar, ele vai lá, atropela o veado morre à toa, porque realmente ele morre à toa, ele não faz parte da história do filme, só aparece e some. Enfim, todas essas coisas que eu acabei de falar, fantasma, né? O cachorro, o veado, etc e tal. Pra que apareceu todas essas coisas? Pra titica nenhuma. Não faz parte da história. Não tem nada a ver com o filme. O próprio filme em si, o plot do filme, se você prestar atenção no filme todo, ele não tem a ver com assombração, com fantasma, etc. Apareceu pra nada. E nem explicou por que todas essas coisas estavam no filme. Ai, vamos lá. Tudo isso não faz parte da história. Não explica nada, o filme não explica nada, mesmo você assistindo ele todo, ele não te explica nada. Ah, é porque você não entendeu. Não, ele não te explica mesmo. Não tem nada para ser explicado no filme. Tudo que acontece no filme é aleatório. Porque realmente não ia fazer diferença nenhuma você tirar todas essas partes do filme. Fica só com a parte principal, que é ele falando com o Homem do Porão, e os problemas dele de economia, econômicos, né? Porque tem uma parte do filme... Não, deixa eu terminar o roteiro antes de falar disso. O filme não é sobre isso. Diz lá que é filme de terror, mas não é filme de terror. Além desse jumpscare mal feito, no final do filme tudo acaba de boas, um homem se matando, os espíritos tudo some sem razão nenhuma, o cara fica com dinheiro, rico, né? Ainda abre um museu para ele, que eu já vou explicar, e acaba não fazendo nada da vida com o dinheiro. É isso que o filme ensina. Não faça nada, que uma hora vai chegar um branco na tua casa, vai te dar dinheiro, ele vai morrer e você vai continuar fazendo nada na vida e gastando esse dinheiro. É isso que o filme ensina. Eu não tô brincando, é sério mesmo isso que o filme ensina. Eu achei que quando eu comecei esse canal, eu só ia ficar, sei lá, trazendo umas críticas mais pesadas sobre alguns filmes que muita gente gosta e eu vi algumas coisas ruins. Não, mas nesse filme só tem coisa ruim, do início ao fim. Nada é bom no filme. E o pior é que as atuações não são ruins, tirando das garotas, né? Mas a atuação do personagem principal, né? E o do William Dafoe tá no filme. Nossa, só vai filme estranho. Paciência com o William Dafoe. Eu gosto muito dele, ótimo ator, mas muita paciência com alguns filmes que ele faz. Enfim, o que eu ia falar? Ah, sim. Outra coisa que não faz parte da história do filme, mas tá lá. Acaba que ele não tem dinheiro nenhum, né? Então ele decide vender as coisas que estão no porão dele. Aí acaba que as coisas do porão dele ele não sabe, mas essa namoradinha dele que aparece, né? Ela é uma vendedora de coisas antigas, então ela faz a avaliação e vê que todas as coisas que ele tem no porão dele são coisas valiosíssimas por causa de onde vem, da cultura negra, né? Eu até entendo isso. Ela se irrita com ele, dele querer vender toda a herança de família que ele tem, ao invés de guardar, obviamente. Mas ele é pobre, ele tem que vender, tem que fazer algum dinheiro da vida. Então ela traz uma proposta, que é essa proposta do museu, fazer um museu de história negra, aproveitando todas as coisas que ele tem. Então, isso é legal. Essa não é a parte ruim do filme, só não faz parte da história do filme. Entende? Não faz parte da história do filme. Então por isso que no final do filme ele acaba gerindo um museu
de história dos negros. Aparecem umas máscaras, né? Que quando ele bota, ele vê coisas. Quando ele bota, ele some e depois ele aparece caído em algum lugar. Isso também não faz parte da história do filme, por isso que eu não citei. Sinceramente, se você tirar todas as coisas que não faz parte do filme, o filme tem 1h30, ele vai ficar com os 30 minutos, com tudo que realmente faz parte da história. O cara que chega, ele roubar o carro, roubar o banco, ele não conseguir emprego por causa disso, ele bebe demais com os amigos, aí ele vai lá e tem esse cara que vem, aluga o porão dele, depois ele vai lá, bota o carro no porão, fica com... Não vou contar coisas do filme. Não importa, esse filme é uma merda, você não vai assistir. Mas o cara fica com ele no porão por um tempo, tem uns embates éticos e morais, depois o cara morre, né? O filme deixa claro se ele morre porque tá doente ou se ele se mata, também não faz importância nenhuma pro filme. E ele vai lá, fica com as coisas do cara, com dinheiro no caso, e acaba que faz o porão, faz o museu, faz a casa dele dos pais, porque é uma casa muito antiga, de museu, de história negra, e acaba vivendo desse dinheiro. E ele, por ter muitos problemas psicológicos, o protagonista tem muitos problemas psicológicos, ele acaba vivendo mais no porão do que no resto da casa, porque ele gosta de ficar lá no lugar onde o cara morreu, lendo livros. E ponto, acabou o filme. É isso, essa merda. E desculpa de novo. Eu te falo desculpa e fico rindo, porque eu não consigo falar um outro adjetivo para esse filme. É uma titica, uma bosta. É um filme de bosta, de um autor bosta, de um livro bosta, de atores bons que tiveram a titica de ideia de participar desse filme. E eu, a péssima ideia de assistir. E é isso. Muito obrigado por mais essa crítica não muito santa. Mas é crítica santa no sentido de que esse filme só ensina coisa ruim. Não assista, não vale a pena. Não tem nada de bom, nada que se aproveite dele. E só pra constar, antes que eu acabe aqui, eu vou, por causa desse filme ser tão ruim, eu vou gravar um outro vídeo de um filme melhor. Talvez pra sair na quinta-feira. E é isso. Valeu, falou, até mais.